capitão da PM vem a público detonando, né, o coronel Tomás, né, coronel este que deixou os seus à deriva, né, assim como o Bolsonaro. Então no vídeo de hoje, gente, nós temos aí o relato, né, a indignação de um capitão da PM que veio a público. Ele veio a público, ele veio questionar o exército brasileiro que deixou o Bolsonaro e os seus à deriva. À deriva. Que exército é esse, gente? Cadê o exército brasileiro que deveria tomar conta do país, que deveria ter tomado uma atitude lá atrás, mas não tomou? Não tomou. Por que será? Por quê? Bom, pessoal, o vídeo de hoje ele traz muitas coisas bacanas. Ele traz aí petistas, né, deputados, senadores, vindo a público dizendo que a eleição lá da CPMI do INSS, essa eleição que pediu a quebra de sigilo, né, do Lulinha, que ela foi fraudada. Então eles estão inconformados. Então a gente vai falar também sobre isso. Então o vídeo de hoje está muito bacana, mas antes disso, eu queria pedir a vocês para se inscreverem no canal, tá? Não paga nada, não paga nada. Aqui embaixo está escrito inscrever, então é só se inscrever no canal, deixar os likes de vocês, deixar os comentários de vocês, tá? Para o YouTube poder entender que o canal está crescendo, que o canal existe e compartilhar o vídeo do canal Simples Assim. Então não paga nada, é fácil, é rápido, tá? E venha fazer parte dessa família digital comigo, venha crescer comigo no canal Simples Assim, Mariana. Pessoal, eu não vou nem me alongar, né? Porque esse vídeo de hoje ele está quente, ele está incrível, ele está trazendo novidades assim bacana, como o capitão da PM. Esse capitão que veio a público, gente, ele veio detonando o exército brasileiro, em especial o coronel Tomás, em especial. Então vale a pena ficar nesse vídeo até o final, vale a pena mesmo. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, gente, vamos lá. Eu quero que esse vídeo chegue até você, seu pilantra, General Pilantra. Já imaginou? Se você tem vergonha na cara, você escute que um capitão da polícia militar que tem vergonha fala para um general moleque chamado Tomás Ribeiro Paiva, que entregou os seus filhos para o comunismo. Eu não tenho tempo de vasculhar a sua vida, ordinário, mas provavelmente os seus parentes ou estão próximos a algum cargo comissionado dentro do STF ou naquela curriola do poder que rola em Brasília, porque não foi de graça esse comportamento indigno para o oficialato. Eu tenho certeza, General Paiva, que o Brasil de verdade vai dar a volta e um dia nós vamos colocar você no lugar que você merece, seu ordinário. Ver diversos homens como aqueles que foram entregues de graça para o escárnio do STF, para o escárnio de Moraes, e você simplesmente se subordinar, se submeter às vontades de um bandido como Lula. Isso diz muito do mau caratismo que você tem, general. Você envergonha o povo brasileiro. É por isso que vocês hoje são chamados de melancias. É por isso que lá atrás, há um bom tempo atrás, o próprio Olavo de Carvalho já falava para não confiar nesses generais de Araque, generais de ar-condicionado, que nunca participaram de uma manobra real. Hoje, o Brasil ainda respira um pouco de cidadania, não por conta desse famigerado exército que você gerou, porque lá dentro tem muitos homens bravos, principalmente estes que foram condenados arbitrariamente por Moraes, e você ficou calado como um moleque que você é, porque esses que foram condenados são os que têm sangue na veia, coisas que você não tem, seu general de moleque. General subordinado a ladrão tem que tomar pancada
seu ordinário. Hoje quem segura a nossa liberdade, ainda segura a nossa liberdade, são as nossas polícias, que não se subordinam a esse ladrão chamado Luiz Inácio Lula da Silva, general moleque. Pois é, gente, vocês viram aí esse capitão da PM lavando a alma, né? Falando tudo que nós queríamos falar para o Exército Brasileiro. Exército este que deveria proteger os seus, proteger o Bolsonaro. Mas, no entanto, jogou ele na cova dos leões, né? Jogou ele para o STF julgar e condenar. Lembrando que condenação essa que não existe, gente, narrativas, né, que não existem, criadas, forjadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, o Exército, que poderia ter feito alguma coisa desde lá de trás, ele não fez. Pelo contrário, ele compactuou com tudo isso. Para mim isso é vergonhoso. É vergonhoso. Eu que venho de família militar, meu avô foi militar, né, capitão do Exército, foi para a Segunda Guerra Mundial, defendeu esse país. Então eu tenho na veia sangue militar, disciplina, né, rigidez, firmeza, caráter. Então era isso que eu esperava do Exército Brasileiro em relação ao Bolsonaro, em relação àqueles que estão presos, né? Estão presos lá daquele suposto atentado do 8 de janeiro. Então eu esperava mais do Exército Brasileiro. Ele falhou comigo, ele falhou com vocês, ele falhou com Bolsonaro e com os outros que estão presos, os outros capitães, os outros militares que estão presos. Então isso é muito triste, muito triste. Então eu fiquei muito feliz quando alguém teve a coragem de vir a público, e teve que ser um capitão da polícia militar, que veio a público, né, detonando esse Exército Brasileiro, em especial o Coronel Tomás. Então ele lavou a alma não só a dele, mas de muitos brasileiros que estavam já por aqui, que estão, né, por aqui com esse Exército Brasileiro, né? Esse exército pamonha, que hoje está servindo somente para esses soldadinhos pintarem rodapés de rua, né? Cortarem grama de praças. É para isso que está servindo o Exército Brasileiro hoje. Que eles poderiam sim travar o STF, poderiam sim ter parado com tudo isso que chegou até os dias de hoje, essa bagunça. Eles poderiam ter feito isso, poderiam ter parado, mas eles não fizeram. Então, gostei, parabéns para esse capitão da PM, parabéns. Gente, nós vamos também, eu vou trazer também para vocês alguns governistas, né, do PT, que ficaram indignados porque acharam que aquela votação, né, a votação que teve autorização para quebrar o sigilo bancário do Lulinha, do filho do Lula, o Luiz Fábio, né, ou Fábio Luiz, não sei o nome ao certo do filho do Lula, não sei se é Luiz Fábio ou Fábio Luiz, mas é o Lulinha. Então, teve uma votação, essa votação foi verídica, foi honesta, né, não teve nada de irregularidade. Porém, os governistas, petistas, esquerdistas que ali estão no Congresso, né, que criaram aquele tumulto todo que eu trouxe ontem para vocês aqui, falaram que foi fraudado. Essa votação foi fraudada. E não foi, né, gente? Vamos lá, vamos ver o vídeo de um dos governistas que veio a público falando dessa votação que foi fraudada. Vamos ver. O senhor Zetel, o que é que tem? O senhor presidente não atendeu um requerimento de convocação e quebra de sigilo da senhora Letícia, que é a gerente do escritório do senador Flávio Bolsonaro, de advocacia. O que ocorre? O senhor presidente não atendeu um conjunto de requerimentos nossos, que, entre outros, pedia investigação sobre o PRB, pedia investigação sobre a empresa do senhor Zema. Investigação não pode ser investigação seletiva. Inconformados, não colocando esses requerimentos em apreciação e sabendo que estavam em minoria, o que fizeram? Em um ato golpista, de fraude, desonesto, eles fraudaram o resultado.
Vamos lá, meu querido. O senador Carlos Viana acabou de provar por A mais B que não foi fraudado, houve uma votação. Eu concordo com você. Se vai quebrar o sigilo do Lulinha, porque tem que quebrar, sabe por quê? Ele foi citado já 2 vezes. O Careca disse que dava uma mesada de 300 mil e ontem outra pessoa também delatou ele. Então, assim, quem não deve não teme. Aí você fala, tem que quebrar do Zetel. Concordo com você, tem que quebrar. Todo mundo sabe que o Zetel era, segundo dizem por aí, além de sócio laranja do Vorcaro, era quem dava os apartamentos para Tchutchuca, era quem fazia os pagamentos para a Tchutchuca do Vorcaro, era quem fazia o pagamento para todo mundo. Tem que quebrar o sigilo dele sim, para saber para onde que foi o dinheiro do Vorcaro. Aí você fala, eu quero do Zema e da advogada do Flávio. Por quê? Foi citado? Tem alguma coisa? Então assim, se foi citado, eu também acho que tem que quebrar. Aí eu concordo com você. Aí vocês veem nesse delírio petista, ai, foi fraudado. Não, não foi fraudado. E por que que vocês estão querendo defender o filho do Lula se estão dizendo que ele recebia dinheiro e estava no esquema que fraudava velhinhos? Eu não entendo. Assim como também não entendo não quebrar o sigilo do Zetel. Concordo com você. Aí você quer quebrar da empresa do Zema, você quer do Flávio, por quê? Dá um motivo. Se dá um motivo, eu também venho concordar com você. Eu acho também. A CPI não pode ser partidária. Ela tem que... É isso que nós, brasileiros honestos, queremos. Agora, houve a votação e todo mundo quer saber se o Lulinha recebia mesada descontado do dinheiro dos velhinhos e quem estava no payroll do Vorcaro. Todo mundo, eu quero saber. Vocês viram aí que eles estão chorando as mínguas, né? As migalhas deles, né? Então eles disseram que foi fraudada. E estão jogando no ventilador, sugeriram que também as contas da advogada lá do Flávio Bolsonaro, que tivesse quebra de sigilo também. Assim como do governador de Minas, o Zema, né? Também que as contas dele tivesse também quebra de sigilo bancário, né? Então, eles estão sugerindo isso. Gente, eu vou falar uma coisa. Não estão errados, porque quem não deve não teme. Não teme. Mas olha só, eu vou falar uma coisa. A questão é o seguinte. A votação foi para a quebra de sigilo bancário do filho do Lula, né, que está envolvido com todo esse esquema do INSS. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso, né? Então, quer dizer, por que eles querem impedir que essa quebra de sigilo venha à tona? Por quê? É sinal que alguma coisa tem, né, gente? É sinal que tudo que foi falado, tudo que já foi visto, que depoentes, né, lá na CPMI abriram o verbo, falaram que realmente dava mesadinha, né, pro filho do Lula. Então é sinal que isso tudo é verdade, mas eles estão com medo que isso tudo venha à tona. E o Lula também, gente, ele já deixou claro aí, que se o filho dele for preso, ele vai abrir a boca em relação a todo o esquema do STF. Gente, tá cada dia melhor essa situação desse país. Tá cada dia melhor, né? Então vamos torcer para esse sigilo bancário vá adiante, né, do filho do Lula, que ele sim vá preso, que o André Mendonça conceda essa prisão dele preventiva, para ele ir preso, para o Lula poder abrir o bico e colocar na fogueira todo mundo. Então eu quero mais é que esse circo pegue fogo, eu quero mais é que eles briguem. Então o Lula, ele falou isso daí, falou que se o filho dele for preso, ele vai abrir o bico. Gente, isso daí vai ficar muito bom. Vai ficar muito bom porque ele vai botar todo mundo na fogueira. Afinal de contas, ele injetou dinheiro e mais dinheiro para que tudo isso ficasse abafado. Aí, quer dizer, agora estão mexendo nisso tudo, né? Já vão quebrar sigilo bancário do filho. O que é isso? Então, ele já avisou, ele já deu o intimato dele, né? E vamos ver como é que isso vai terminar. Vamos ver. Pessoal, olha, qualquer assunto relevante, né? Eu vou trazer para vocês aqui.
tá? Qualquer coisa assim que seja de diferente, alguma notícia que esteja circulando que não seja aquela do habitual, porque às vezes eu não trago muita coisa. Por quê? Porque são coisas ali batidas, coisas que não saem do lugar, então eu prefiro nem trazer. Então quando tem alguma coisa assim mais relevante, né, alguma coisa assim que possa mudar alguma direção dessa política, de tudo que está acontecendo no país, aí eu trago para vocês, tá bom? Fica combinado assim. E por enquanto, por hoje é só, tá? Muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo, tá? Volto a falar, não se esqueça de se inscrever no canal, gente, não paga nada, tá? É bem simples. Aqui embaixo, tá escrito, tem um botão chamado inscreva. Então, se inscreva ali, só clica ali, se inscreva, que aí vocês vão estar me ajudando, vão estar ajudando ao canal, tá? A divulgar notícias, a trazer notícias, né? Notícias estas polêmicas que eu gosto de falar a verdade, eu gosto de trazer os assuntos do momento, o que está acontecendo, sem enrolação, tá? Abrindo o verbo mesmo, porque a gente tem que falar, a gente não pode ficar de boca fechada, tá? Então, se eu tenho essa oportunidade de falar através do canal, eu vou falar. Então, eu conto com vocês, tá bom? Para vocês me ajudarem a fazer com que esse canal continue seguindo, fazer com que esse canal seja divulgado através do YouTube, compartilhado através de vocês. Então, para isso, se inscrevam no canal, tá? Deixe os comentários de vocês, deixe os likes de vocês, que like é muito importante, tá? Tudo isso o YouTube ali, ele junta, faz um pacotão e entende que o canal ele está progredindo. Então, me ajudem, tá? E eu conto com vocês, minha família digital. Até o próximo vídeo.